Salve, galera, beleza? Então, hoje nós vamos fazer um react aqui do debate entre os vice-presidentes da Argentina. O debate pessoal, já vou falando para vocês, pegou fogo. Foi uma treta violenta entre os candidatos a vice da Argentina e nós vamos aqui reagir a esse debate para tentar aqui, né, trazer um pouco de entretenimento e um pouquinho de análise mais ou menos séria aqui para vocês se divertirem, beleza? Então vamos lá. Ya vamos a dar comienzo del debate, Oh, es el momento del ¿eh? minuto de presentación y de acuerdo al sorteo le toca a Agustín Rossi. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores del debate. Seguramente será de utilidad para todos los argentinos que están siguiendo atentamente la finalización de este proceso electoral del año 2023. El 22 de octubre los argentinos se eligieron, votaron candidatos y votaron valores. Votaron en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la justicia social y de la movilidad social ascendente. Y también le dijeron que no a muchas cosas. Le dijeron que no a la motosierra de Milei. Le dijeron que no a la libre circulación de armas. Le dijeron que no a la venta de órganos. Le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano. Por eso, si ustedes así lo deciden, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, con trabajo, con inclusión, con Sergio Massa, presidente de los argentinos. Muy bien. Gracias, Agustín. Y un minuto de derecho a réplica y de acuerdo al sorteo comienza Victoria Villarroel, sus 2 minutos. Bueno, a partir de ahora todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi es mentira. Cada una de las cosas que él y Sergio Massa te proponen, simplemente las podrían haber realizado en los últimos 4 años, pero decidieron no hacerlo. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es ministro de Economía, es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Argentina es el país en el cual los jubilados son la moneda de cambio, son la válvula de ajuste del gobierno. Argentina es el país en el cual 1 de cada 3 trabajadores en blanco es pobre, porque ya no existe más el reaseguro de trabajar en blanco para no ser pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que seas inquilino, propietario o una inmobiliaria, simplemente no podés tener tu casa. Argentina es el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estabilizar la economía. Vamos a bajar la inflación de un ondazo. Ah, tá bom então, né? Vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria. Por isso... Ah, tá. Então quer dizer que tu vai frear o gasto público e espera que a economia argentina ela faça algum tipo de reação. É inacreditável o quanto que esses neoliberais ainda acreditam nesse mito da austeridade, que se nós pouparmos, o nosso país irá se desenvolver, porque o problema é que o governo gasta demais. Olha, tenha santa paciência, esse discurso, como é que pode que as pessoas ainda caem nesse tipo de discurso? Bom, mas sempre tem, né, aquela galera, né, que usa da economia doméstica para comparar com a economia do governo, né, com as finanças do governo, para tentar ludibriar, né, as pessoas mais leigas com relação à economia, né? É uma coisa inacreditável. Mas com relação aos apontamentos que ela fez, claro que eu não posso aqui apontar cada dado, mas dá para ver que ela veio preparada para fazer o debate com Agustín Rossi. Aí vamos lá. Eso el 19 de noviembre, cuando estés por elegir tu boleta, cuando estés por ponerla en la urna, elegí continuidad o cambio. Bien, gracias, Victoria. Gracias, quedaban unos segundos.
Recordemos, economía y trabajo es el tema. Los 2 minutos ahora corresponden a Agustín Rossi. He recorrido la Argentina en innumerables oportunidades y he escuchado a los argentinos. He visto en muchos de ellos que conviven sentimientos contradictorios. La alegría por tener un puesto de trabajo y la frustración por saber que el salario no alcanza. Por eso nosotros, con Sergio Massa, nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina y aumentar el poder adquisitivo de tu salario. Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado. 2 actividades económicas son las que han traccionado ese crecimiento del empleo: la construcción y la hotelería y gastronomía, impulsadas por 2 políticas públicas: construcción de vivienda y obra pública y plan previaje. Ambas políticas desaparecen si Milei gana las elecciones. Ao terrorismo, ao terrorismo. Hace unas semanas, Sergio Massa ha tomado decisiones trascendentes para el conjunto de los argentinos, destinadas a recuperar el poder adquisitivo del salario. Este mes, más de 1 millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias. Y lo hicimos por ley, para que quede de aquí para adelante. Más de 17 millones de argentinos han recibido la devolución del importe del IVA de todos aquellos productos de la canasta básica que han comprado. Y también lo estamos haciendo por ley. Y además, hemos presentado en el Congreso de la Nación un plan para promocionar el nuevo empleo. ¿Qué significa esto? Que todo nuevo trabajador, el empleador, va a tener beneficios sobre las cargas patronales en los primeros 24 meses si toma un nuevo empleo. Bom, aqui, né, o Agostinho, ele está justificando o governo, ele está falando aqui sobre algumas medidas que o governo tomou recentemente. Eu não acompanhei, vou confessar para vocês que eu não acompanhei os anúncios do governo, porque nesse momento, né, que está na campanha eleitoral, o Sérgio Massa, ele praticamente assumiu como presidente já, né? O Alberto Fernandes está mais de escanteio, a Cristina Fernandes quase não tem aparecido, a não ser por algumas entrevistas, né, muito isoladas, e ele é que tem anunciado as medidas do governo recentemente, para tentar vender essa imagem de que ele já está, né, comandando a Argentina, já que ele ocupa um grande ministério no governo argentino, né? Então ele vem fazendo sim alguns anúncios. Claro que eu não posso garantir para vocês que são esses que o Agustín Rossi está falando aqui, mas é um fato que ele veio nessa toada de anunciar sim medidas econômicas nessa semana, porque ele sabe que a eleição está se aproximando e ele estudou muito bem a eleição de Lula e Bolsonaro. E o Bolsonaro, para tentar reduzir a distância ao Lula, ele anunciou um pacotão de medidas que vocês lembram muito bem, né? E a mídia aí deu um chilique dizendo que estava fazendo gastos irresponsáveis, mas na verdade era uma estratégia eleitoral do Jair Bolsonaro. E agora o Sérgio Massa está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ele está fazendo uma série de anúncios para tentar reduzir a distância para o Javier Milei, porque se dizem por aí que o Javier Milei ele está, né, com uma pequena vantagem por cima do Sérgio Massa, embora tenha alguns institutos de pesquisa que trabalhem com a ideia de que o Sérgio Massa está à frente de Javier Milei. Mas, para não dar chance para o azar, né, ele já tinha falado, o Sérgio Massa, que ele não ia dar chance para o azar e que era hora de militar até o último dia de campanha e que não era para ninguém arredar o pé porque não havia nada ganho e precisava de uma vez por todas militar e fazer o trabalho bem feito para não dar chance para o azar, né, de o Milei ganhar essa eleição. Então, um pacote de medidas está dentro, né, dessa estratégia do Sérgio Massa de também, né, poder não só replicar a estratégia que foi feita aqui no Brasil, mas para evitar futuras surpresas como a vitória do Javier Milei, mesmo que seja uma vitória aí apertada, enfim, né? Então,
é mais ou menos por aí. Bien, es su tiempo, Agustín Rossi. Bueno, el derecho a réplica le corresponde a Victoria Villarroel. Bueno, Rossi te cuenta un país de nuevo en el que él vive en una galaxia desconocida, porque en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi, lo que hay es gravar con más IVA los alimentos. Por ejemplo, el pan, que de 10,5 de IVA va a tener 21, o la carne. O, por ejemplo, aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. Y eso no se hacen cargo las sociedades anónimas o los fondos de inversión. De eso se hacen cargo aquellos que están poniendo el cuerpo en el campo y que hoy están sufriendo una sequía inmensa. Entonces, este es un mundo de fantasía el que te está contando Rossi, que no van a poder aplicar, sino que tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, definitivamente, ¿qué país nos estás ofreciendo más que una simple mentira? Muy bien. Caramba, hein? Rapaz, a Vicky Villarroel está muito bem preparada. E realmente, aqui, pelo menos, essa questão da seca, ela está falando muito bem. Realmente, a Argentina vive um grande período de estiagem. E isso, até mesmo as mídias mais progressistas da Argentina têm falado isso. E, claro, isso tem trazido muitas dificuldades para a economia da Argentina. Claro que também é uma oportunidade também diante, né, da falta de reação da economia para o próprio governo justificar que a economia não está dando as respostas esperadas por causa dessa grande seca, né? Isso tem afetado bastante a economia argentina, porque também existe uma Argentina rural, né? E essa Argentina rural, lógico, está sofrendo bastante com essa seca, né, que a Argentina vem sofrendo, né? Acredito também pelo El Niño, né, que vem afetando aqui o Brasil. E tem também o encontro da Laninha, né, que é um outro caso mais complicado também, que é mais lá nos Andes. Então, assim, a Argentina vive uma seca. Algumas coisas que a Villarroel falou aqui realmente são verdadeiras, por exemplo, a subida do IVA, eu vi na imprensa argentina que isso está previsto mesmo no plano de governo da lei orçamentária de 2024, caso eles venham a eleição. Então tem alguns pacotes impopulares que o governo de Sérgio Massa irá apresentar caso venha a vencer a eleição. E aqui nós não temos nenhum tipo de ilusão com relação ao governo de Sérgio Massa. Não creemos que será um governo de salvação nacional ou que vai ser um governo que vai trazer a solução para os problemas da Argentina. Muito pelo contrário, vai ser a continuidade da crise do governo do Alberto Fernandes, né? Ou senão, que não vai piorar. Então, não acreditamos de maneira alguma que Sérgio Massa seja uma solução. E tampouco Javier Milei e Victoria Villarroel, que também estão bastante longe, de serem solução. Talvez seja até um agravamento 2.0 daquilo que seria o governo de Agustín Rossi e Massa. Vamos lá. Antes de entrar en la discusión libre, te vamos a tener el minuto de derecho a réplica con Agustín Rossi. La inflación se baja de un brazo. La realidad es que el crónico faltante de reservas y de divisas en la Argentina es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país. Hay 3 maneras de conseguir más dólares en la Argentina. 2 son maneras no virtuosas. Son las que propone el candidato Milei. Mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Sergio Massa es una verdadera revolución exportadora. Aumentar las 88.000 millones de dólares que tuvimos de exportaciones del año pasado a 127.000, 128.000 millones de dólares durante todo el año que viene. ¿Con qué? Potenciando todas las actividades económicas, el campo, los hidrocarburos, la minería, y con eso y otras más. Y con eso fortalecer las reservas de nuestro Banco Central. Con reservas del Banco Central podemos estabilizar el tipo de cambio. Si estabilizamos el tipo de cambio, bajamos la inflación. Si bajamos la inflación,
mejoramos el poder adquisitivo del salario. Bien, muy bien. Bom, aqui, né, ele falou realmente é uma questão bastante preocupante com relação à economia da Argentina, porque, para quem não sabe, né, para quem não está acompanhando, as reservas internacionais de dólares na Argentina estão a níveis muito baixos, né? Não é o nível mais baixo da história, mas está muito próximo a isso, né? Então, assim, para um país que está com dificuldades financeiras, que é uma economia pouco complexa e que precisa e que é exportadora de produtos primários, bom, ela vai ter que exportar para poder comprar, né, produtos industrializados, produtos de maior valor agregado, e isso só se adquire com mais dólares. Só que a Argentina, ela foi, durante o tempo, torrando reserva aqui, torrando reserva ali, hora para pagar dívida, hora para socorrer essas situações de hiperinflação, que é uma situação que já se estende desde o período de Rafael Videla, né, que foi o último ditador argentino. Então, já há um bom tempo, a Argentina vive com esse problema crônico com relação às reservas em moeda estrangeira, né? E, como eu disse, né, para uma economia pouco complexa, para uma economia que pode sofrer os seus choques externos, né? Se dá um problema lá fora, pode afetar a economia argentina. Bom, tu não ter dólares, né, não ter reservas é uma situação bastante complicada, né? Então, a Argentina vive esse problema. Bom, e eu, sinceramente, fiquei bastante curioso, né? Como é que eles vão implementar esse grande pacote econômico para aumentar as reservas em dólar, como é que vão aumentar as exportações, como é que vão conseguir dar uma resposta no campo, já que a Argentina, né, é uma potência agro, né? Tanto é que hoje a Argentina é a grande parceira na América Latina da China, por exemplo, né? Então, eu confesso que eu quero ver mais, né, das respostas do Agustín Rossi, né? Se ele vai dar alguma resposta nesse sentido de qual é o método, o que vão fazer, né? Porque, pô, rolou ali alguns anúncios, a gente não sabe como é que vai fazer para dar uma resposta concreta para esse problema. E isso tudo, claro, só favorece Milei y Victoria Villarruel. Terminó el derecho a réplica Agustín Rossi, ahora ingresamos dentro de este debate de libre diálogo, ¿no? Adelante. Bueno, me gustaría preguntarle a Rossi, él dice que recorrió la Argentina. Yo te comento, hace 2 semanas estuve en Rivadavia, Banda Sur, que es el distrito más pobre de Salta donde no hay agua. Definitivamente ahí no hay agua, no hay Estado, no hay absolutamente nada. ¿Qué país pensás hacer vos cuando acá decís que recorres la Argentina y yo lo único que vi en las últimas semanas son que no hay insumos médicos, que hay colas larguísimas para cargar combustible, que la gente cada vez come menos carne, menos alimentos porque, lógicamente, la inflación en los alimentos se fue directamente a la estratosfera? Deja de mentir, veo que estudiaste muchos temas, pero la realidad es que son solo cifras vacías, porque después nos pega una piña la realidad a la que ustedes nos llevaron. Los únicos que mienten, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera, asesina, pone bombas, y a los 2 días, después de las elecciones, la abrazó y le dijo, señora Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas. O sea que mentía antes o miente ahora. En cualquiera de los 2 casos está absolutamente mintiendo. De todas maneras, me alegro que reconozcas la importancia del Estado en cada uno de los lugares que estás visitando. Pero la verdad es que hay una cantidad de temas que tenemos que resolver. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente, Milei, diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son 2 de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de
de la evolución de la humanidad tener tanta... ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico. Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china embajada del agrio. Además, están endeudándonos, además, no tienen ningún prurito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos o que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se meta en los asuntos internos de la República Argentina. Entonces, separemos bien las cosas. Una cosa es que nosotros nos representemos como ciudadanos, otra es que hablemos ahora como autoridades donde le hablamos a todo el pueblo argentino y otra cosa es que ustedes se entreguen a la República Argentina amordazada de pies y manos, atada a otros países, como están haciendo. Bueno, a mí me... Vocês estão vendo aí alguma similaridade com o discurso de um ex-presidente da República do Brasil? Vocês já repararam? Pois então, e o discurso não é muito diferente daqueles que o acompanhavam. Quer dizer, essa ideia da guerra cultural, esse discurso anti-China, não é de maneira nenhuma nenhuma novidade. Isso é utilizado em larga escala no discurso da extrema-direita e não me surpreende em nada que esse discurso esteja sendo utilizado, pela Victoria Villarruel, né? E ela traz para a arena política essa guerra cultural, esse sentimento, né, de sinofobia, né, que é como se chama, né, a aversão aos chineses ou tudo aquilo que tem origem chinesa. Então, quer dizer, o discurso de soberania nacional ele é instrumentalizado para justificar essa sinofobia, que é muito comum dentro da extrema-direita, né? Seja ela americana, seja ela argentina, seja ela... vamos lá, brasileira, enfim, né? É um discurso unificado e que não surpreende nada que a vice-presidente aí, né, a candidata a vice-presidente na fórmula com Milei esteja instrumentalizando esse discurso da soberania nacional para atacar a China. Me gustaría preguntarle a los productores agropecuarios si piensan eso de la República Popular China, porque el 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con dos países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos. Bueno, pero tu gobierno, el gobierno que vos integrás con el kirchnerismo se han llevado como el traste con medio planeta. Por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con una infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar realmente de las relaciones exteriores, sean realmente sinceros. A ver... Ih, rapaz, que barbaridade. O que tem a ver, cara? Agora, o que impede de ter boas relações, sejam comerciais ou diplomáticas, seja com a Bolívia, seja com a Nicarágua, seja com a Venezuela, seja com o Brasil, seja com os Estados Unidos? De novo, né? Entra na arena o discurso ideológico de extrema-direita, né? De alinhamento ao imperialismo. E nesse ponto aqui, pelo menos aqui, né, com relação às questões diplomáticas e comerciais, o Agostinho Rossi está indo muito bem, né? Num primeiro momento, achei que a Victoria Villarruel estava indo muito bem, apesar desse discurso dela perigoso, né? Mas a gente tem que reconhecer que ela veio bem preparada para o debate, né? E dentro da estratégia dela, ela está conseguindo fazer aquilo que se esperava dela, né? Mas o Agostinho Rossi não está deixando barato não, né?
apesar de que ele tem, né, o teto de vidro nessa ocasião aqui. Vamos a extender un poquito, pueden hablar, respétense, ¿no? Simplemente quisiera que no me interrumpan cuando estoy hablando. Bueno, es un debate, Rossi. Si Bueno. viniste un monólogo, lo siento. No quiero monologar, simplemente no quiero que Es un ocupe todo el debate, tiempo. es un debate. Mas é debate. A ver, Ya sé que es un debate, no sé qué me decís. A ver, Tem 30 segundos para cerrar, y 30 otro segundos, para falar. Victoria, para cerrar. Lo que quiero decir es que todo lo que está diciendo la candidata Villarroel lo dice equivocadamente y se pone enojada, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más, digamos, ¿no? Porque Milei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva y entonces intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Es un error. Cualquier analista de política internacional se lo va a decir, romper relaciones diplomáticas, tener relaciones diplomáticas distantes con dos países tan importantes como China y como Brasil. ¿Sabés qué, Rossi? Estoy indignada del nivel de pobreza que hay en este país. Tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer, gente que mientras nosotros hacemos este debate, cuando termina el debate hay 200 pobres nuevos en la República Argentina. Bien. ¿Cómo no voy a estar indignada? Todavía Sangre de pato tenés si no te indignás. Todavía no dijiste cómo va a resolver un problema de generar un puesto de trabajo. Bueno, está difícil ni vos, también que él ni tu candidato. Nunca hablaron tenemos, ni dijeron cómo hacen para generar puestos de trabajo. Tenemos que cerrar y tienen que entrar los asesores. Así que damos por cerrado este capítulo de Economía. Así que pueden ingresar los asesores, van a tener un minuto para poder, dialogar con los candidatos. Bueno, desde hace 20 años, el ámbito de la seguridad como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en una realidad. 9 de cada 10 argentinos tienen miedo de sufrir un hecho de inseguridad. En estos 20 años, el narcotráfico creció escandalosamente, no solo en Rosario, sino en el conurbano, en ámbitos de la ciudad de Buenos Aires e incluso en la frontera norte. Los piquetes, los cortes de rutas, los cortes de calles se han hecho parte de nuestra vida cotidiana y nos hacen vivir pésimamente mal. Las usurpaciones, si tenés una finca, un departamento, un campo, también se hicieron moneda corriente en todo el país, incluso las tierras fiscales. Tenemos partes de parques nacionales tomados sin que el Estado haga absolutamente nada. El norte argentino es un colador la frontera. No solamente tenemos la triple frontera con el Comando Bermelo y el PCC ingresando como quieren, sino también que ahora con el trato que hizo Bolivia con Irán, vamos a tener a los iraníes entrando en nuestra nación, porque estamos completamente indefensos. Por eso quiero preguntarte a vos, viendo este panorama, ¿dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro. Y este señor los quiere libres. Por esa razón en la pandemia liberaron violadores, asesinos, ladrones, que nunca regresaron a las cárceles. Y roló ali preconceito. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Dos iranianos, Lo primero que vamos a hacer es una propuesta de sentido común. El que las hace las paga. La ley se debe respetar. Y lo segundo que vamos a hacer es un cambio de paradigma. Ellos están del lado de los delincuentes. Nosotros estamos del lado de los policías. Mas ele, sim, anunciou algumas medidas e o Agostinho Rossi está bastante alinhado com o discurso. Agora, com relação à Victoria Villarroel, se alguém tinha alguma dúvida, se ela era preconceituosa, eu acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Ela estigmatiza países como a Bolívia e outros países, né, que são aqui, né, do nosso sul global. Ela fez ali um montão de insinuações, né, de crime organizado. É verdade que o PCC, né, que aqui do Brasil está tendo uma atuação internacional, isso ninguém nega, mas a gente sabe que, na verdade, para além da questão
da segurança e da defesa que ela abordou, há um componente de preconceito de origem muito forte pela candidata a vice-presidente da fórmula do Milei. Isso é incontestável, até mesmo pelo tom que ela usa ao se referir, né? Então, acho que se alguém tinha dúvida dos preconceitos que carregam, né, a extrema-direita argentina, eu acho que agora não ficou dúvida alguma, né? E, de novo, né, ela aposta naquele discurso, né, de que nós defendemos o cidadão de bem, nós vamos botar os bandidos na cadeia, enquanto que o nosso adversário vai livrar eles da cadeia, né? Muito parecido com o que o Bolsonaro usava aqui no Brasil, muito parecido com o que outros candidatos que expressam essa corrente de extrema-direita repetem, né? Então, nada fora do lugar no discurso da candidata de extrema-direita vice do Milei. Entrar en la parte de los minutos libres, pueden dialogar entre ustedes. La única regla es que se respete, así que no sé cuál de... para, cara, bueno, é um debate, tem que ter porrada mesmo. Sé que tengo un montón de diferencias con vos, pero lo que no me imaginaba es que ibas a caranchar la muerte de soldados y de militares. Lo que dijiste es mentira. La investigación técnica... ¿Cómo voy a caranchar si yo pertenezco a esa familia en la cual estas personas están muriendo? Yo pregunto si me... No, carancheas vos. No, vos estás carancheando porque dijiste que... Sos vos el que se burlaba de mi padre, que es veterano de Malvinas. Sos vos el que se mete diciendo que era parte de la casta porque cobraba un sueldo. Sos vos el primero que, habiendo integrado el Ministerio de Defensa, te dedicaste a socavar a los uniformes, porque ustedes lo que hicieron fue demonizar a los uniformes. Y ahora venís a esgrimir esto en seguridad, por favor. A ver, Rosy, sí. Bom, então, pessoal, como vocês viram, né, a Victoria Villarruel, ela é filha de militar e, se eu não me engano, ela também é neta de militar também. E assim, ela dá uma passada de pano violenta com relação à ditadura militar, ela tenta recontar a história do período militar, muito parecido com aquilo que o Olavo de Carvalho fazia aqui no Brasil e os seus Olavetes, muito daquilo que o Bolsonaro e os seus bolsonaristas também faziam, de tentar recontar a história da ditadura militar e contar pelo outro lado, né, dos terroristas, né, dos guerrilheiros. Aqui no caso ela usa, né, os montoneiros, né, e outros terroristas, segundo ela, né, que lutaram na luta armada contra a ditadura militar, do qual ela defende e ela relativiza há muito tempo, né? Inclusive aqui o pai dela, até onde eu sei, fazia parte do aparato repressivo do Estado. E vocês já estão vendo, né, o quanto que ela já está se vitimizando, ela está tentando construir ali a narrativa de os militares, coitadinhos, eles são vítimas dos montoneiros, dos terroristas, né? Eu já estou aqui dando já estou adiantando um pouco aqui para vocês o discurso dela, porque vocês já perceberam aqui que ela está tentando justificar os militares, né? E provavelmente ela vai encampar esse discurso conforme vai desenvolvendo o debate, porque isso é bastante comum da extrema-direita e eu não espero nada que não seja isso da candidata que está, né, na mesma forma do Javier Milei, que também dá umas passadas de pano também na ditadura militar, né? Embora eles tentem aí mentir na imprensa que não relativizam, né, mas passam pano sim, tá? Bien. Bueno, ya pasó el tiempo. Yo digo, sí, ordenemos, porque ¿sabe lo que me pasa a mí? Si yo no puedo hablar, si ella me interrumpe, después dice, me está interrumpiendo, me grita Rosy. Yo no quiero estar en eso. Entonces lo que le digo es, si los 4 minutos van a ser una cuestión de que cada uno se resuelva como quiera, Rosy, lo resolvemos a manera. A ver, Rosy, me disculpa un poquito. Sí. Por la regla de juego ya está establecida. Son 4 minutos libres en el cual ustedes dialogan. Bueno, no invente otra cosa ahora, bueno, ni nos eche culpa a nosotros. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Perfecto, muy bien. A ver, bueno. Pô, na moral, os caras estão passando pano. Pô, tá visível que a Victoria Villarruel não tá nem um pouco a fim de debater. Ela quer criar polêmica,
ela quer o cortezinho para as redes sociais, para lacrar, né? Isso está bastante claro. Olha, sinceramente, os organizadores estão sendo coniventes com a bagunça que a Vitória Villarruel está fazendo no debate. Olha, quem disse que a Vitória Villarruel foi melhor no debate, olha, só pode estar de brincadeira. Ela não foi bem nesse debate. Se estivermos falando dentro de uma linha racional. Agora, se a gente quiser fazer um contorcionismo retórico, até pode ser que a gente possa dizer que ela foi bem. Mas, pessoal, falando muito honestamente aqui, não, ela não está indo bem. Muito pelo contrário, ela está atrapalhando o debate e, infelizmente, contando com a conivência dos organizadores do debate. Pero si ustedes los invitamos a pasar acá, porque ahora tenemos un minuto, sí. Pueden participar los asesores, lo vamos a invitar. Mientras tanto, le decimos que, bueno, hay mucha gente en el estudio. Exactamente. Y ya, no, los asesores no, en esta no. No, lo que pasa es que meten tanta cosa que, bueno, los vamos a invitar a los dos a que pasen a los atriles, porque viene ahora la parte de preguntas y respuestas que Marcelo va a explicar. Así que Rosy, invitamos a ambos a participar. Bueno, el mecanismo de esto es pregunta uno, responde otro, repregunta uno, responde otro, y después viceversa. Esto fue establecido también por sorteo. Cara a cara. Y de acuerdo al mecanismo del sorteo, va a empezar Victoria Villarruel, que tiene 30 segundos para hacer una pregunta a Rosy. Bueno, te quiero preguntar, Rosy, si vos estás a favor del terrorismo y específicamente del terrorismo de Hamás. Nuestro candidato a presidente en el debate presidencial claramente fijó la posición, fue el único candidato que dijo que va a proponer que se declare a Hamás organización terrorista. Nuestra Cancillería y nuestro país inmediatamente condenó el ataque de Hamás a Israel. Entonces, ¿por qué cuando fuiste jefe de bancada en la Cámara de Diputados favoreciste el memorándum con Irán? El memorándum con Irán fue un proyecto que se envió del Poder Ejecutivo Nacional que tenía y buscaba un solo objetivo, que era sentar a quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la justicia argentina. Eso fue lo que se aprobó, se discutió, se aprobó con las mayorías reglamentarias, fue el canciller, fueron los ministros, dimos todos los debates que teníamos que dar y finalmente no se concretó. Bueno, muy bien, Victoria Villarruel ya preguntó y repreguntó. Ahora es Agustín Rossi el que pregunta y después repregunta. Adelante, Rossi. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina. Pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares. Y dólares no se sabe de dónde los va a sacar, porque no explicaste de dónde los van a sacar. Pero también dice que es más fácil dolarizar si el dólar está caro. Por lo tanto, van a provocar una brutal devaluación con una brutal mayor inflación y que van a generar más pobreza y más indigencia en la Argentina. La dolarización existe solamente en 3 países del mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora. Voluntarismo absoluto. Otra pregunta. ¡Toma! El candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a la provincia? ¿Piensa intervenir federalmente a las 4 provincias? No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16.000 millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de
tu espacio a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras. Por supuesto, respecto de los recursos, lo subterráneo es de las provincias. ¿Y entonces cómo lo no va a se va a vender intervenir Milei? ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a Entonces intervenir ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ahora, en las políticas, lo que vamos a hacer es respetar la Constitución, que es lo que ustedes no han hecho en ningún momento. Entonces decirle a tu candidato presidente que nunca más diga que va a vender. Bueno, también tu candidato dijo que se iba a sacar de encima los ñoquis de la cámpora. Y la realidad es que tu primer candidato... Y la realidad es que tu primer candidato es Máximo Kirchner. Lo hizo hace mucho tiempo. Não, pera aí, pessoal, porque aqui o Agostinho Rossi gabaritou, porque ele pegou a Villarroel no contrapé, porque ele falou aqui da YPF, né, que é uma empresa argentina, né, que é um orgulho nacional, né, e ele disse que o Milei tinha a intenção de privatizar a empresa, uma empresa superavitária e tudo mais, né? Ele utilizou ali, e aí ele citou uma questão provincial, né? Que eles pretendiam sacar os recursos das províncias e tal, ali com relação à YPF, porque alimentava ali um certo sistema nas províncias. E ele foi muito bem, porque essa questão das privatizações é algo bastante caro para a direita ou para a extrema-direita, tá certo? E aí ele pega uma questão da descentralização, né? Imagina, o Milei falou em pegar, né, tomar uma decisão que afetar a independência das províncias argentinas. E isso é algo inimaginável para um liberal. Então, né, aqui o Agostinho Rossi até o momento teve a melhor sacada do debate até agora, que foi de pegar, né, essa questão da dolarização também, que ele foi muito bem, que ele realmente conseguiu demonstrar que a Villarroel e o Milei não sabem do que estão falando, que estão só jogando para a torcida com essa proposta da dolarização. E essa da YPF aqui, pô, ele gabaritou, pode ver o quanto que ela ficou desconfortável e ela começou a partir para ataque pessoal, vocês perceberam isso, né? E ele também, né, como já percebeu, né, a malícia da Victoria Villarroel, ele também está utilizando muito, agora principalmente, né, desse recurso, né, do ataque pessoal para tentar desestabilizar a Victoria Villarroel, né, que a gente viu ali que tem feito essa estratégia de desestabilização para atrapalhar o candidato, e a gente já viu que até deu até um certo resultado, ele deu umas travadinhas ali, mas conseguiu colocar aquilo que precisava, mas ele ainda está um pouco perdido no tempo, talvez, né, porque a estratégia da Villarroel, né, de desestabilização não está surtindo algum efeito, mas nada que impeça que ele possa expor as suas ideias, né, e pelo menos até o momento ele não ficou tão exposto quanto a Villarroel ficou agora com relação a essa questão do IPF e da dolarização, que na minha avaliação aqui foi o momento mais alto até agora do debate em favor do Agostinho Rossi. Mas vamos ver aí o que vai rolar mais. Pô, e eu quase esqueci de falar um negócio. Pô, e outra sacada boa que ele teve é que ele apontou para algumas províncias que foram justamente as províncias onde o Javier Milei teve boa votação. Então, tudo isso foi muito bem casado. Provavelmente os assessores, o Massa conversou muito com ele e ele pegou justamente, na maioria ali, províncias onde o Javier Milei teve uma boa expressão de votos. Imagina se ele fala em mexer na autonomia das províncias, de tomar uma decisão central contra as províncias, né? Pô, ia ficar muito complicado para ele. E a gente viu ali, né, o quanto que a Victoria Villarroel, ela se viu estreita com essa pergunta. Então, volto a repetir, né? Momento até agora, o melhor momento do Agostinho Rossi no debate foi esse. Mas vamos lá. Avanza. Bueno, vamos a entrar en el tercer tema, que es salud, educación y políticas
sociales, el esquema es el mismo, 2 minutos de presentación, 1 minuto de derecho a réplica y después los 4 minutos libres, diálogo. Aqui, provavelmente, Se respeta entre ustedes, Agustín dialogan entre Rossi ustedes, vai nadar no de nos tenemos que braçada. meter nosotros. Un tema para Tratamos ele. de no meternos. Si nos metemos, porque la cosa anda mal. Bueno, empezamos con el orden establecido. Victoria Villarroel, sus 2 minutos. Bueno, me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de La Libertad Avanza. La salud pública va a seguir siendo pública. Pero en Argentina, la salud, la educación no educa, adoctrina. Y el gobierno, para beneficiar a sus amigos sindicalistas, puso de rehenes a los chicos. Un chico hoy egresa del primario y no sabe ni hacer una oración con sujeto y predicado, ni resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno te dice que la educación es importante para ellos, pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz, los chicos tienen solamente 60 días de clases. Y en la salud el panorama es igualmente devastador. La salud en Argentina no cura. La salud es otro de los relatos de este gobierno, que inaugura hospitales vacíos y que a los médicos y enfermeros les paga una verdadera miseria, además de tener cada oportunidad que pueda para destruir estas profesiones tan nobles. Quiero ser bien clara, no vamos a quitar el subsidio a los medicamentos, aunque hoy si vas a la provincia de Buenos Aires y querés comprar un remedio en una farmacia y sos de PAMI o de alguna obra social, ya no te hacen el descuento. Não vamos fazer... Mas onde é que está o discurso liberal? Peraí, vai manter subsídio, a educação vai ser pública, a saúde vai ser pública. Ué, onde é que está o discurso libertário? Onde é que está a motosserra? Vão suavizar o discurso? Ou será que vai ser, caso vençam, né? Ou será que vai rolar aí um pequeno estelionato eleitoral, que é o que a gente chama aqui no Brasil? Será que vai rolar lá na Argentina? Bom, o que tudo indica sim, né? Ou eles vão ter que enganar outras pessoas, no caso, né, os militantes e os deputados nacionais do La Libertad Avanza. A quem que Milei e Victoria Villarroel querem enganar? Bom, né, os próximos capítulos irão dizer. Vamos lá. Pensiones por discapacidad. Lo que sí vamos a hacer es auditar los planes sociales, de manera de que no nos encontremos con la sorpresa de que hay gente que se va al exterior con los planes. También vamos a darte la libertad para elegir la escuela o el hospital donde te querés atender y querés tener un servicio de calidad. Y vamos a mejorar los sueldos de los docentes, de los enfermeros, de los médicos, para que ellos estén orgullosos de trabajar y de ejercer la medicina y la educación. Muy bien, el tiempo de Victoria Villarroel, ahora su tiempo, Agustín Rossi. Pessoal, parece que a Victoria Villarroel, talvez por estratégia, viu que esse discurso muito libertário, muito do Estado mínimo, não convence muito, ele não traz votos, então ela está tentando aí contemporizar, falou ali, né, de liberdade de escolha, talvez, né, para sinalizar um pouco para a militância mais de direita, mas o fato é que ela falou em manter educação, saúde, como público, então, quer dizer, e falou também manter subsídio, então, quer dizer, ou ela está mentindo, né? Só não se sabe para quem, né? Ou ela está mentindo para a maioria dos argentinos, ou a todo momento, volto a repetir, eles estão mentindo para os militantes, né? Ou militontos, sei lá como eu posso chamar, do La Libertad Avanza. Agora, né? Como eu disse, volto a repetir, vamos ver o que no futuro vai nos dizer. Mas vamos lá. En la plataforma de ellos funciona el sistema de voucher, que nunca lo han explicado en educación, y hay declaraciones del candidato Milei diciendo que la salud va a ser privatizada. Pero yo quiero hablarle a las mujeres argentinas, porque las políticas de ajuste que está preparando Villarroel y Milei están destinadas fundamentalmente al
las principales víctimas van a ser las mujeres argentinas. Ellos no creen en la brecha de género ni en la brecha salarial que existen y es entre el 27 y el 33%. Por eso nosotros, con Sergio Massa, vamos a mantener las políticas que están destinadas a cortar esa brecha de género y ampliarlas. La primera de ellas, las moratorias previsionales. 3 de cada 4 personas que se jubilan por moratoria son mujeres. Vamos a mantener la compensación de años de aportes, con tareas de cuidado. Aumentar las licencias por maternidad y por paternidad. Seguir construyendo los centros de infancia. Llevamos construidos 100, vamos a construir más de 700 en los próximos 4 años. Fundamentalmente son lugares en donde las mujeres pueden dejar con seguridad y con tranquilidad a sus hijos para ejercer sus tareas, sus tareas laborales, y mantener las paritarias de aquellas tareas fuertemente feminizadas como educación, como la docencia y como las paritarias de casas particulares. Sergio Massa ha planteado claramente igualdad salarial ante igualdad de trabajo, lo va a hacer obligatorio. Y yo quiero decirle y comprometerme ante todas las mujeres trabajadoras que voy a trabajar incansablemente para construir el consenso para que todas las mujeres trabajadoras en la Argentina tengan una recomposición salarial en función de las tareas de cuidado que realizan. El mayor porcentaje de tareas de cuidado lo realizan las mujeres argentinas e isso deve ser reconhecido salarialmente. Bien, gracias. Bom, né? É aquilo, né? A gente vendo a crise da Argentina, vendo a inoperância de inúmeros governos argentinos, a gente não sabe se caso venha a vencer Sergio Massa e Agustín Rossi, não sabemos se eles vão ter, né, a capacidade de implementar o que o Agustín Rossi está comunicando aqui. Mas é um fato que no discurso ele gabaritou, foi bem demais. Né? Novamente, mais um acerto, ainda mais, né? Vitória Villarruel, né? A vice, né? É uma mulher, e então o discurso que o Agustín Rossi fez, né? Sinalizando para as mulheres argentinas, pô, mandou bem demais, de novo, né? Mas ainda fico, né, com o melhor momento aquele com relação à dolarização e principalmente a IPF, né? Que ele colocou realmente a Vitória Villarruel em maus lençóis, desculpa, né? Eu colocou ela em maus lençóis, mas aqui ele foi bem também de novo, né? Então aqui, pelo menos nesse enfrentamento direto aqui, ele está conseguindo se sair um pouquinho melhor, mas vamos lá, vamos voltar. Gracias, Agustín Rossi. Su derecho a réplica, Victoria Villarruel. Mucho en revalorizar a la mujer, pero es solamente una declamación. La violencia contra las mujeres no cesa pese al ministerio, pero la única mujer a la que le va bien en este país es a Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Así que definitivamente ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y la han ayudado. Sacando esta cuestión en el país en el cual los jubilados realmente se están muriendo de hambre, me gustaría también aportar que lo que a nosotros nos interesa es que la educación no adoctrine, que los estudiantes puedan egresar teniendo los conocimientos básicos para ganarse el pan y no que terminen siendo adoctrinados por gremios y sindicatos que lo único que apuntan es hacer política con los chicos. Muy bien, Agustín Rossi, su minuto de derecho a réplica y después vamos a entrar en la discusión libre. Olha, aqui com certeza a Vitória Villarruel ela vai ter problemas, porque se a campanha do Sergio Massa for minimamente inteligente e ele tem uma equipe profissional para fazer isso, eles vão fazer esse recorte aqui, eles vão espalhar pela militância, vão espalhar para mais pessoas. E como eles estão fazendo essa campanha do medo, provavelmente eles vão conseguir incutir na ideia de que Milei, Vitória Villarruel odeiam os profissionais da saúde, da educação, né? Do setor público em geral, principalmente aqui da educação, né? Ela usa de novo, né, aquele expediente
da guerra cultural, dizendo que os alunos são doutrinados. Ela só não especifica que doutrina é essa, né? Aqui no Brasil a gente já sabe qual é a doutrina que se aponta, ela não é muito clara com relação a essa questão. Então, né, aqui, de novo, eu diria que o Agostinho Rossi nadou de braçada, porque apontou a questão de gênero, apontou a questão do IPF, da descentralização, apontou a questão dos vouchers, né, que o Milei já falou mais de uma vez, e agora a Vitória Villarroel tenta, né, fugir, né, tenta dizer, não é bem assim, nós vamos manter público, mas sabe como é que é? A indústria do corte, ela pode ser cruel, né? E com certeza eles vão lembrar disso, o próprio Massa vai lembrar disso no debate que vai acontecer no domingo, e isso pode ser um problema para a Argentina, que vive uma situação dramática, embora esteja aí insatisfeita com o kirchnerismo, mas o que vem propondo o Javier Milei, com esse desmonte do Estado, o plano motosserra, que ele está tentando dar uma abafada por enquanto, uma hora nessa campanha de medo dos kirchneristas e por que não, né, da União por la Pátria, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então eles podem se unir aí nessa campanha pelo medo e colocar a fórmula Vitória Villarroel e Javier Milei aos lençóis. E aqui tem um corte, nossa, sensacional para jogar nos sindicatos, para jogar para o setor público, para botar contra a fórmula, né? E eu acredito que tanto na Argentina quanto no Brasil existe um setor público minimamente organizado. E se isso de fato existe, eles vão ter muitos problemas até o final aí da campanha. Mas vamos seguir aqui. Bom, então, né, pessoal, é isso, tá? Esse foi o debate, né? A minha tentativa de react, né, do debate argentino. Deixa eu só tirar aqui da tela, né? E olha, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que mentiram para mim, né? Porque teve um pessoal por aí, né? Principalmente na mídia argentina, dizendo que o Agustín Rossi arruinou o Sérgio Massa, que ele foi muito mal, e os libertários estavam todos aí felizinhos, dizendo que foi um verdadeiro massacre que a Villarroel deu ao Agustín Rossi. E olha, pessoal, não faz sentido nenhum isso. Muito pelo contrário, na minha opinião, o Agustín Rossi foi um pouco melhor. A Vicky Villarroel teve alguns bons momentos quando ela apelou mais para a questão da moralidade, sobre algumas questões sensíveis do governo. Aí realmente ela teve, né, um desempenho dentro da estratégia dela, vamos lembrar isso, ela foi bem, né? Mas naquilo que realmente importa, quando a ideia era propor coisas, o Agustín Rossi foi muito melhor. E nós já fizemos aqui os destaques, né, de onde que ele foi bem, né? E para mim, né, o melhor momento foi aquela hora que ele pegou ela no contrapé, quando falou da descentralização, sobre IPF, as províncias, falou sobre as províncias onde o Milei foi muito bem votado, e ali ele realmente deixou a Vicky Villarroel em uma situação bastante constrangedora, né? Bom, pessoal, então esse foi a nossa tentativa de react do debate. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar. Também joga aí para a galera que quer saber mais sobre o debate, porque nem todo mundo está acompanhando. E nós vamos também fazer um react do debate presidencial entre Sérgio Massa e Javier Milei. Então, fiquem aguardando que vai rolar esse evento aqui no canal também. Então, pessoal, desculpa aí que deu alguns problemas aqui na legenda, peço desculpas antecipadamente, mas espero que vocês tenham compreendido, né?
no geral aqui o debate e vocês tenham tido um bom entretenimento aqui, tá certo? Então tenham todos uma boa noite e até mais!